Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e a partir de agora eu vou criar uma playlist para falar sobre funções. Vai ser uma playlist completa, tá? Do primeiro momento de função até o último, ou seja, nós vamos passar pela ideia de função, definição de função, função composta, função inversa, função exponencial, logarítmica, afim, quadrática, função modular. Eu vou fazer uma playlist completa sobre funções. Essa aqui é a primeira aula, então é claro que eu vou falar sobre a ideia de funções. Vai ser praticamente uma introdução ao estudo das funções. Então, vamos começar! Começando a nossa aula sobre o estudo das funções, nós temos que lembrar o seguinte, que funções basicamente se preocupam em relacionar grandezas, às vezes duas, às vezes três. Nesse início nós vamos pensar em relacionar duas grandezas. Deixa eu pegar um outro canetão aqui. Imagina que você tem aqui, por exemplo, o preço do grama de ouro. E aqui você tem o peso. Quantos de grama de ouro você tem? E nós queremos fazer uma relação entre o peso do ouro e o preço do ouro. Então nós vamos relacionar duas grandezas. Nós podemos fazer relações de funções, por exemplo, assim, quantidade de bactérias existente num determinado momento. Então aí você teria duas grandezas, a quantidade de bactérias e o tempo, tá? Então no começo nós vamos nos preocupar em relacionar duas grandezas. Para isso, nossa ideia de função, vai ser assim. Eu montei um quadro aqui onde as duas grandezas são quantidade de vacina que uma pessoa, um país, um estado pode adquirir. Então, a primeira grandeza, quantidade de vacina. A segunda seria o custo da vacina. Então, eu dei uma pesquisada lá na internet, como que está saindo o custo da vacina aí, principalmente para a Covid, né? E aí nós chegamos lá a um preço de R$55. Não é exatamente isso, mas aproximado. Então, a ideia de estudar a função é para relacionar essas duas grandezas com uma linguagem matemática, perfeito? Aí nós vamos começar o seguinte, a quantidade vai ser sempre um número natural, porque você não pode comprar meia vacina, ou 3 vacinas e meia. Você vai ter que comprar vacinas inteiras, então é um número natural. Outra coisa, você não pode comprar números negativos de vacina. -1, -2, -3, então também não tem. Já o custo das vacinas vão ser dado em reais nesse nosso estudo, beleza? Para estudar então isso, eu não vou falar mais assim, quantidade e custo. Eu vou atribuir letras para representar isso. A quantidade de vacinas vai ser atribuída pela letra X. Então, X representa todas as quantidades, tá? E você vai substituindo aqui pela quantidade que você quiser. Já o custo total vai ser chamado de Y. Então, você tem assim, comprei 2 vacinas. 2 vacinas vai no lugar do X. O preço da compra das 2 vacinas vai no lugar do Y. Beleza? Pessoal, veja que aqui nós temos o seguinte. Nesse quadro, se você comprar uma vacina, você paga R$55. Se comprar 2 vacinas, você paga R$110. Se comprar 10 vacinas, paga R$550. E eu omiti, mas a gente imagina que tem aqui na tabela todos os outros valores. E é claro, a gente pode continuar para o futuro também, para frente, né? Colocando vários valores. Mas o interessante na matemática de estudar a função é você poder representar isso por fórmulas, por letras, para que você possa no futuro só substituir e achar os valores que você quer. Então, por exemplo, se eu fosse representar essa história da vacina por uma fórmula ou chamado lei de formação, então eu poderia dizer assim, eu lembro que o Y é o custo total, o quanto eu terei que pagar. O X, ele é a quantidade de vacinas. Então, para cada quantidade, eu tenho um custo total a ser pago, tá? A fórmula que eu criei seria essa, Y é igual a R$55, lógico que eu omiti os zeros dos reais, que não precisa, vezes a quantidade de vacinas que eu comprei. É muito importante você lembrar que o X aqui, ele entra como variável independente. O X não depende de nada, ou seja, o X é a quantidade de vacinas.
Você escolhe, quero comprar 15 vacinas, vai lá e compra. Quero comprar 30 vacinas, vai lá e compra. Já o Y é a variável dependente, porque o Y é o que você vai pagar. E o que você vai pagar fica na dependência da quantidade que você vai comprar. Então é bom você anotar essas coisinhas aqui para você lembrar certinho, tá? Então, no caso das vacinas, eu criei uma fórmula onde Y é o custo total que eu devo pagar e X é a quantidade de vacinas. Beleza. Só que nem sempre eu represento isso aqui desse jeito, tá? Uma outra notação matemática para isso é de escrever assim, ó. F de x, ó como é que se lê, f de x é igual a 55 vezes x. Nesse caso, o f de x, vou escrever de verde aqui pequenininho, ele tem o mesmo papel do y, tá? O f de x aqui seria o custo total para pagar x vacinas. Só que essa notação ela é muito usada e ela tem um detalhezinho que ajuda a gente. Por exemplo, aqui eu criei uma fórmula. O custo que eu vou pagar, você pode pensar assim, ó, o custo que eu vou pagar depende da quantidade X que eu vou comprar. E isso é calculado por 55 vezes o valor de X. Se eu comprasse, por exemplo, 3 vacinas, olha como é que essa fórmula é legal. Você ia falar assim, F de 3, ou seja, quanto eu vou pagar por 3 vacinas? Aí você vai calcular 55 vezes 3, que deu 165. Acredito que não errei nas contas. Ah, não, mas eu quero comprar 12 vacinas. Nessa escrita, F de 12, ó. F de 12 é igual a 55 vezes 12, que deu R$660. Então, escrever a lei de formação do tipo F de x igual a 55 vezes x, ou escrever y é igual a 55 vezes x, dá na mesma. No caso aqui, ó, você tem que o y e o f de x são considerados as variáveis dependentes. E elas dependem de quem? Elas dependem do x, tá? Tanto y como f de x. Beleza, agora nós vamos ver como representar função, ó. Você vai representar uma função na forma de um diagrama. Vamos continuar com a mesma historinha. Você está comprando lá vacinas. Imagina que o conjunto A, tá vendo aqui? É formado pelas quantidades de vacinas que você quer comprar ou pode comprar. O conjunto B é formado por todos os possíveis valores que você vai pagar. Beleza, né? Se você comprar uma vacina, você vai pagar 55. Se comprar 2, paga 110. 3, 165. 4, 220 e 5, 275. Veja que esse meu diagrama aqui, ele está pequenininho. Eu poderia colocar aqui o 0, se eu comprar 0 vacinas eu pago R$0. E eu poderia continuar aqui infinitamente colocando os valores ali. Mas eu fiz apenas uma representação genérica. Agora é muito importante o seguinte, ó. Você tem um conjunto A, tem um conjunto B. O conjunto A são das variáveis independentes, isso aqui não depende de ninguém. O conjunto B é constituído das variáveis dependentes, ou seja, o valor a ser pago em reais depende da quantidade a ser comprada. E o mais importante é que, ó, presta atenção nisso que na outra aula eu vou definir. Para cada quantidade do conjunto A, existe um único elemento correspondente no conjunto B. Veja que a ideia de função é bem interessante. Poxa, se você comprou uma vacina, você vai pagar R$55. Não poderia ter 2 correspondentes. Ah, uma vacina custa 55 e uma vacina custa 110. Não poderia. Outra coisa que não pode é não ter correspondente. Se você comprar uma vacina, você não tem o valor que você paga, você não sabe. Não é nem o 0, tá? Não tem, tipo, quanto que eu pago por uma vacina? Não tem nenhum correspondente. Se você falar assim, não tem nenhum correspondente, então paga 0, aí teria correspondente. Você colocar o 0 lá e falar assim, uma vacina paga 0, ela é brinde. Viu? Então memorizem isso. Dado 2 conjuntos não vazios,
uma função f que relaciona um conjunto com o outro, ela vai ser função se todo elemento do conjunto da variável independente tiver um único correspondente no outro conjunto. Um único, não pode ter dois e não pode ficar vazio. Então nós vimos ali a representação por diagrama de uma função. E depois nós vamos avançar nesse estudo. Mas eu também posso representar uma função por um plano cartesiano, tá vendo? Então, função representada no plano cartesiano. Veja que aqui eu tenho um eixo com os valores 1, 2, 3, 4, 5. Esse eixo você pode considerar que é o conjunto A. Então, você tem um conjunto numérico com uma grandeza. Essa grandeza aqui seria a quantidade de vacinas, que nós dissemos que vamos representar pela letra X. Então, é o eixo das quantidades e o eixo dos valores, ou do custo a ser pago. Esse eixo da quantidade é sempre a variável independente. E o eixo dos valores a ser pago, o eixo do custo, é a variável dependente. Ou seja, o valor que você vai pagar fica na dependência da quantidade que você compra. Veja que nós estamos falando da mesma situação da vacina ali, então nós temos um diagrama e temos a função. E de novo eu volto a lembrar, para cada elemento desse conjunto aqui, existe um único correspondente no outro conjunto. Aqui, pessoal, eu não passei uma reta, mas eu poderia passar uma reta suporte. Mas eu não passei por quê? Porque nesse caso, você não vai comprar uma vacina e meia, uma vacina 0,6, 1,8. Então, você não vai comprar quantidades nesse intervalo. Você vai comprar quantidades pontuais. Ou você compra uma, ou duas, ou três. Mas se você quiser vir aqui e passar uma reta suporte, tudo bem. Desde que você saiba que você não está comprando essas outras quantidades, porque nesse caso nem iria vender, né? Beleza, então nós já estamos tendo uma ideia do que é a função, para que serve função e de como representar funções. Aqui eu fiz a lei de formação de uma função, claro que essa lei de formação é bem básica, representei essa função em um diagrama, representei a função no plano cartesiano. Só lembrando aqui, que para cada ponto aqui, por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, ele tem um valor no eixo x, né, que a gente representa pela letra x, e ele tem um valor no eixo y, que a gente representa por y. Nesse caso, o x pertence ao conjunto A. O x pertence ao conjunto A, que é o conjunto das quantidades de vacinas. E o y pertence ao conjunto B, que é o conjunto dos valores a ser pago, o custo a ser pago. Beleza, fizemos essa representação. Agora dá uma olhadinha aqui, Veja que aqui eu tenho dois diagramas e um gráfico. Dá uma olhada nesse diagrama. Agora não tem nada a ver com as vacinas mais. São outros valores, outras coisas. Imagina o seguinte, você tem um conjunto C. Nesse conjunto C você tem os valores 1, 2 e 3. Aí você tem um conjunto D com os valores 4, 5 e 6. Veja que o 1 ele tem um único parzinho, que é o 4. Então, o 1 tem par e ele é único, o 4. O 2 tem par e ele também é o único, é o 4. O 3 também tem par e é único, o 5. Nesse caso, nós estamos falando de uma função, porque na outra aula eu vou definir melhor. É função porque cada elemento desse conjunto tem um único correspondente no outro conjunto. E ainda a gente escrever assim, a função f transforma os elementos do conjunto C, tá aqui, em elementos do conjunto D. A função f transforma os carinhas de C em elementos de D. Ela faz essa transformação aqui, e leva lá. E é função, porque cada elemento tem um único correspondente. Beleza? Vamos para o próximo gráfico. Dá uma olhada aqui, Aqui eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Tenho o conjunto B formado pelos elementos 4, 5 e 6. Nesse caso, o 1 ele tem dois valores, o 4 e o 5. Ele recebe dois valores como correspondente. Imagina que isso fosse uma função que relacionasse preço.
Ah, você comprou um tomate, vai pagar R$4. Um não, né? 1 quilo. Você comprou 1 quilo de tomate, vai pagar R$4, vai pagar R$5. Como é que pode 1 quilo de tomate ter o mesmo, dois preços na mesma hora, no mesmo momento? Não dá. Isso não seria uma função para relacionar duas grandezas. Então, pelo fato desse carinha ter dois correspondentes, esse diagrama aqui não representa uma função. Tá, mas e o número 2, que não tem nenhum correspondente? Pelo fato do 2 não ter nenhum correspondente, então você tem outro motivo para isso aqui não ser função. Porque a função ela vai relacionar uma grandeza com outro. E um jeito simples é de pensar assim, ó, o quilo do tomate e o preço a pagar. Ah, olha que loucura, você comprou 1 quilo de tomate e vai pagar 4 ou 5 na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo momento. Não tem raciocínio lógico isso. Aí você fala, não vou pegar 1 quilo não, vou pegar 2 quilos, quanto que eu vou pagar? Aí você não pode sair do mercado, porque não tem preço. O pessoal vai ficar correndo lá perguntando o preço. Aí você vai falar assim, se não tem preço eu pago 0. Não, se você fosse pagar o 0, teria o 0 aqui e estaria o 2 lá relacionado com 0. Não tem preço, vai ficar aquele vácuo, tá? Se você fosse um computador e colocasse na balança lá assim, 2 quilos, se você estivesse lá no computador, 2 quilos, qual o preço a pagar? Aí no computador ia aparecer o vácuo, não ia ter nada. Então não é função. 2 motivos porque esse diagrama não é função. Esse carinha tem 2 relacionados, esse carinha não tem relacionado. Pessoal, lembrando que essa aqui é a introdução, é o primeiro vídeo, depois nós vamos avançar e vamos retomando e explicando tudo novamente para a gente chegar nas grandes funções. Função logarítmica, função exponencial, função inversa, composta e assim vai. Perfeito. Agora, por último, para finalizar, ó, dá uma olhada aqui nesse gráfico. Se você olhar nesse gráfico bonitinho aqui, e você imaginar que o eixo X é o conjunto A, que o eixo Y é um conjunto B, não necessariamente esse aqui. Aí você olha que cada elemento do conjunto A tem um único correspondente. Cada elemento tem um único correspondente. Cada elemento, um único correspondente. Pô, esse gráfico aí, legal. Esse gráfico representa uma função. Tá top. Agora, se o carinha vier aqui, ó, e terminar essa voltinha aqui, ó, e fazer assim, pronto, aí já não é mais função. Acabou. O gráfico era função, agora não é mais. Por quê? Porque se você pegar esse ponto aqui, ó, que seria, por exemplo, o número 1 do conjunto A, você vai encontrar duas relações, ó. Vai encontrar uma relação aqui e outra relação aqui. É como se 1 quilo de tomate custasse 4 e também R$5 simultaneamente. Impossível. E veja que isso vai se repetir aqui e aqui. Então, do jeito que está aqui, isso não é o gráfico de uma função. Beleza, pessoal? Com isso, então, terminamos essa introdução sobre o estudo de função. Na sequência, eu vou postar um outro vídeo também para a gente já ir ampliando o nosso conhecimento. Perfeito? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!